Eu estou recebendo no programa de hoje a advogada, especialista em direito de família, doutora Fabiana Oberhofer. Bom, o Leão acabou de falar, então o assunto tá aí, tá na cabeça de todo mundo. Eu achei engraçado porque é bem o número 13, né? Sim, é uma coincidência, né? E será que nós vamos ter que engolir isso daí, tá certo? Os outros filhos vão ter que engolir? A herança de Zagallo, ele preferiu deixar mais para um único filho e dividir 50% entre os outros. Tá correto, doutora? Sim. A lei brasileira permite que você disponha de 50% do seu patrimônio para quem você quiser. Tem gente que deixa até para cachorro. Pode deixar para instituição, para funcionários, para quem você quiser, 50%. Os outros 50%, se você tem herdeiros necessários. Porque às vezes alguma pessoa não tem nenhum herdeiro, né? Sim. Então ela pode Como ele falou do Jô Soares agora, o Leão, Exato, né? aí ele pode testar para quem ele bem entender. Mas no caso do Zagallo específico, para a gente tentar contextualizar mais fácil, o Zagallo tinha 4 filhos. Então ele tem o que a gente chama de herdeiros necessários, que são os descendentes, né? Então, ali, ele não poderia dispor de 100% da sua totalidade, ele só poderia dispor de 50%. Os outros 50% vai ser dividido entre os 4 filhos dele, né? Que são todos os herdeiros necessários. Então, pera um pouquinho, se eu entendi direito, ele deixou 50% para o filho caçula. Sim. Esse filho caçula, além dos 50% que ele poderia dispor como quisesse, entra na divisão com os outros 3 filhos nos outros 50. Entra, porque então, ele ganha herdeiro 2 vezes. necessário. Exatamente, ele ganha 2 vezes. Aí o que ele vai pegar? Aquela proporção de 50% nos 4 filhos deu 12,5% para cada um. Então, o filho caçula, além dos 50%, vai herdar mais. Ganhou 62,5%. Agora, qual que é o grande problema de tudo isso, tá? O testamento, ele tem uma forma para ser executado. Existe testamento público, que é aquele feito em cartório, existe testamento particular, existe testamento cerrado, mas o que mais a gente utiliza é o testamento público. Por quê? Porque tem um tabelião de notas que tem fé pública para poder estar dando validade naquele testamento. E assim, no testamento do Zagallo em específico, ele ainda deixou um motivo pelo qual ele estava fazendo aquilo. Isso nem é necessário, mas você vê o cuidado que se teve ali para estar fazendo. Qual que é o grande problema? Se o Zagallo tivesse passado a legítima, ia anular esse testamento. Se ele tivesse deixado, eu vou deixar 70% para o meu filho caçula e o restante para os outros, era nulo, porque ele estava passando. Não poderia. Mas ele no caso muito dele, bem instruído. Foi bem instruído. Tinha conhecimento. Por isso que eu falo, que a gente sempre fala assim, procura um advogado especializado em direito de sucessões, porque um erro já é muito complicado. Todo mundo vai brigar. A justiça, o papel aceita tudo, né? Então você vai lá brigar. Agora, se você tiver com um especialista, é muito mais difícil de anular esse testamento. Então, no caso deles, o que eu pude ver por cima, né, que eu não tive acesso aos autos, é que esses irmãos estariam brigando justamente por quê? Para falar que o pai não fez aquilo de vontade própria, que está tendo uma alienação parental inversa. Não existe alienação parental que a gente sempre conversa, Como funciona a alienação parental? É quando o filho que está cuidando do pai aliena esse pai dos outros herdeiros, não deixa ninguém ter contato, tranca em algum lugar, nunca deixa participar. Então, os outros filhos estão dizendo que eles não se aproximavam do pai, os outros 3 filhos, porque o caçula, não permitia, visando interesse, algum interesse próprio, não permitia. Exatamente. Agora, qual que é o cerne dessa questão? É prova. Vai ter, e não tem só isso nessa disputa, pelo que a gente pode estar acompanhando aí, é que também eles estão dizendo que esse filho caçula gastou muito dinheiro enquanto o pai ainda estava vivo. Foi dilapidando ali o patrimônio. Porque ele que cuidava, né? O Zagallo já estava velhinho, ele cuidava do patrimônio. E aí, como que funciona isso na justiça? Provas, né? Vamos ter perícia contábil. Uma outra coisa que anula o testamento é provar que, por exemplo, o Zagallo, na época que ele testou, ele estava incapaz mentalmente. Às vezes a pessoa vai lá, testa, geralmente o tabelião toma esse cuidado. Mas se os herdeiros provarem que o pai não tinha condições, capacidade, eles vão conseguir anular o testamento. Mas no caso Isso demora, doutora? Demora bastante porque depende de provas. Então, é uma prova, perícia, o trâmite processual já é moroso, né, na justiça. Então, vai tudo depender de perícia técnica. Para provar que o pai não teve o consentimento, vai ter que provar que aquele pai foi induzido a erro, que houve dolo. E aí, se conseguir provar que houve dolo, erro, qualquer uma dessas coisas que invalidam o testamento, ele vai ser revogado. E aí, como prova, vale testemunho de trabalhadores na casa
casa, por exemplo. Vale depoimento de testemunhas, valem provas documentais, da parte de finanças vai ser muito extrato bancário, aquela perícia mais apurada, fotos, eu não tenho certeza, vídeos. mas eu vou pedir para a produção, porque você pergunta para o Google, ele responde tudo. Então, Gabriel, o servicinho agora. Eu acho que os três filhos que ficaram com a menor parte, eles são de um casamento. E esse caçula é do outro casamento. Eu não sei essa informação. Dá uma checada a ver se vocês mas acham. Eu sei. Porque se for, complica mais a situação ainda, né? Porque já não tem Porque irmão briga, mas tem um relacionamento mais próximo. Mas na verdade... Agora, um meio-irmão, pelo que eu vim acompanhando desse caso em específico, me parece que o Zagallo já tinha demonstrado várias vezes que essa incompatibilidade, porque teve briga na herança da primeira esposa dele. Já teve, então, verdade, esses filhos já brigaram com o pai por conta de herança. E disse que não davam atenção a ele. Não ganharam. Não, e os filhos brigaram com o próprio pai por conta da herança. Aí já não ganharam, o pai ganhou tudo sozinho. Então, eles já não ganharam. Então, acho que nesse momento não tem muito o que eles calarem. Acho que as provas não estão favoráveis a eles, não. Não, estão dizendo que a produção diz que do mesmo casamento. Do mesmo, Nossa, mas que confusão, que feio, né? Fica brigando assim, mas briga, né? É o que a gente sempre fala, a gente só conhece os irmãos, infelizmente, na morte dos pais, né? Igual ex-marido, a gente conhece, o marido a gente conhece sendo ex-marido, né? O meu bem, meus bens, e infelizmente, essa os pais... é célebre, né? Ai, meu bem, depois são os meus bens. Exato. Eu até contei aqui que eu tinha um amigo que ele falava, nossa, mas eu enterrei muito dinheiro aqui no sítio que ele tinha, porque ele usou muito concreto, gastou muito dinheiro para fazer do jeito que ele queria. Ele morreu no dia seguinte, a família estava lá com picareta, procurando onde estava o dinheiro enterrado. Olha que absurdo. E você deve ver muito isso em consultório, muito, né? Infelizmente é muito recorrente, isso acontece à torta direita, imagina por 13 milhões, acontece por muito menos, né? Então imagina-se aí por 13 milhões. Por isso que a gente fala muito de fazer planejamento sucessório. O que é isso, doutor? Planejamento sucessório, os pais conhecendo os filhos que têm, alguns já prevêem para evitar esse tipo de conflito, ele já estipula tanto no testamento quem vai ficar com cada coisa, deixa tudo organizado, legitimando ali os quinhões, a legítima, né, que nós chamamos. Então, a gente já antecipa. E existem vários testamento, doação, mas lembrando sempre, não existe herança de gente viva. Então, se você quiser gastar todo o seu dinheiro e não deixar nada para ninguém, Claudete, que a gente sempre fala, você pode gastar. É verdade. Agora, e se a pessoa deixa dívidas? Quem paga? Aí some todo mundo, ninguém quer. O espólio. O que paga dívida é patrimônio. Tem muita gente, inclusive, sendo mal informada com relação a isso e que ficam assustados por grandes bancos. Você não paga, seu marido deixou dívida, então você vai pagar dessa forma. E não é bem assim. A gente tem que entender que a dívida, quem paga do falecido é o espólio. Então, se ele deixou bens... Esses bens serão vendidos e revertidos para o pagamento dessa dívida. E se ele não deixou nada? Aí os filhos não vão assumir nada de dívida. Quer dizer que quem morre endividado e não tem nada, a dívida morre também? A dívida morre também. É enterrada junto? Enterrada junto. Nossa, nem deveria ter falado isso. Já tô vendo gente querendo morrer. Esquece o que eu falei. Não perguntei nada. Porque tem gente que já não dorme por causa de... Mas você já pensou, a gente vê tanta configuração, imagina um pai gastão aí, que tem amante, não sei o que, sai gastando um monte de dinheiro e depois os filhos têm que pagar. Não, também não tá certo. Mas uma vez que os filhos querem o dinheiro que foi dos pais, deveriam querer a dívida também. O que é uma grande surpresa para muito herdeiro é que, por exemplo, assim, o pai deixou lá 3 casas, aí tá todo mundo já brigando, tal casa é minha, tal casa é tua, e o pai deixou uma dívida enorme, então a casa não vai ser de ninguém, vai pagar a dívida. Vai pagar as dívidas, e aí é onde o susto vem. E se em vida ele tivesse colocado no nome de 3 amantes? Então, aí a gente poderia... Pode contestar? Pode contestar, porque ele não assegura a parte legítima dos herdeiros necessários. Eu te adoro, você fala bem, você fala rápido. Fabiana, faz um favor para mim, deixe, por favor, um recado para quem está em casa em relação a isso. Procure sempre um advogado especialista em direito sucessório para que possa te dar todas as garantias e que você tenha aí um melhor planejamento para evitar esse monte de confusão, né? A gente tentar diminuir. Participação em nosso programa da doutora Fabiana Oberhofer. Qual o seu Instagram, doutora? É @DRA Fabiana Oberhofer.
Mandem perguntas lá, que sempre que possível também vou respondendo. Eu sei, você é sempre muito atenciosa. Um grande beijo para você, Obrigada, tá bom? Claudete, é sempre um prazer.